E aí, meus amigos, esse vídeo, se caso ficar comprido, se você achar que está muito longo, você pode colocar na velocidade 1,5, 1,75, que fica ótimo, né? Até porque eu falo muito devagar e é até melhor. Gente, a gente tem que já trabalhar com a hipótese que o Biden vai levar essas eleições dos Estados Unidos, tá? Eu sei que é chato, a gente queria o Trump, mas diante do que está acontecendo, mesmo recontagens, devido a toda a situação que nós vemos, houve sim manobras para que o Trump não se reelegesse. Agora, o que eu estou vendo? Que muitas pessoas aqui no Brasil estão desesperadas. Claro que existe uma legitimidade dessa preocupação, visto as declarações lamentáveis do Joe Biden, tá? Mas é de fato que agora a gente tem que trabalhar sim que este homem vai comandar os Estados Unidos, tá? E eu sei que não vai ser uma transição fácil, mas a gente tem que já trabalhar com essa hipótese, tá? Por que eu falo isso? Porque o que o Trump enfrentou em toda essa situação é algo muito mais sério e grave do que o Bolsonaro está enfrentando aqui. Assim, a gente tem que entender que o poder exercido não é, às vezes, vindo do Estado, né? Porque muitas pessoas falam, ah, a repressão vem do Estado. E o Trump, ele mexeu com o poder econômico, né? De grandes conglomerados, de grandes empresas que têm grandes interesses, tá? Então, a gente tem que trabalhar com essa hipótese, por quê? Porque o governo agora, a gente tem que nos voltar para nós, né? Para a nossa realidade. O Brasil, ele vai ter que lidar com esse governo. E eu acredito que a capacidade do Jair Bolsonaro, nosso presidente, vai ser de tentar sim uma questão conciliadora, para que se evite que o Biden coloque em prática aquilo que ele propôs, né, que são as sanções econômicas ao Brasil. E a gente tem que trabalhar com essa hipótese que vai haver essa tentativa, tá? Pelo olho que essa gente tem pela Amazônia, né? O interesse dessa gente não é proteger a Amazônia, tá? Eles têm outros interesses pelo que tem na floresta amazônica. Isso não é segredo para ninguém, eu já falei outras vezes. Tem vídeos tanto do Hoje no Mundo Militar como do Casando Verbo falando do triplo A, corredor triplo A, que vai dos Andes até o Oceano Atlântico. Tá? Recomendo que vocês assistam esses vídeos, tá? São vídeos interessantíssimos, tanto do Jailson Rosa quanto do cara do Hoje no Mundo Militar. São vídeos antigos, eles são, se não me engano, do Hoje no Mundo Militar de 2008, de 2018. O do Jailson acho que é de 2016, o 2017, se não estou enganado. Eles já falaram sobre esse assunto. Então eles vão ter esse interesse pelo que tem na Amazônia. Tá? Então o Biden vai, digamos, propor esse infame suborno para que se coloque entraves em muitas coisas que ocorrem aqui na região amazônica, na região norte. Por exemplo, vai ser impedido, por exemplo, o reasfaltamento agora da 319. Com certeza vai ser um dos objetivos acabar com isso de uma vez por todas, tá? E até que isola a estrada. Vai haver alguma movimentação em relação a isso. Há construções, por exemplo, de hidrelétricas, há, por exemplo, o asfaltamento da Transamazônica, que é a 230, algo do tipo. E outras coisas que a gente não sabe, tá? Mas que vai haver sim um entrave na região amazônica, tá? Não com o objetivo de proteger a floresta, mas existem sim pessoas que têm interesses pelo que tem dentro da floresta. Já viram falar que o domínio da patente do açaí já foi patenteado por empresas de fora? O Brasil teve que reaver essa patente. Existiu a biopirataria. Vocês lembram, não sei se vocês sabem, mas alguns devem saber que o que aconteceu, por exemplo, na Malásia. Houve pessoas ingleses que vieram na floresta amazônica no começo do século XX e
pegaram mudas da seringueira e mandaram para a Malásia. O que acontece? A seringueira, ela sai a borracha, o látex, né? Que tem até aquela piada que tinha no Cacete Planeta, com a criança tira leite do pau. Piadas à parte, mas aquilo lá fazia o que? A borracha, ela ia ser o que? Vulcanizada. Só que na região amazônica, o que acontece? Existem pragas, né? Existem pragas que, como tudo tem praga. E na Malásia, como era uma semente e que não era endêmica, ela cresceu na Malásia e toda a produção de borracha ficou nas mãos dos ingleses. Com a invasão do Japão na Malásia, todo o foco voltou novamente para a região amazônica, né? Porque tinha que produzir borracha. Então, para você ver, a capacidade da biopirataria não é antiga. Então, eles têm interesses, por exemplo, por nióbio, grafeno, existem reservas de gás, de petróleo, existem, por exemplo, regiões que existem poços de petróleo, se não me engano, na região lá da foz do rio Amazonas. Então, em nome da proteção do meio ambiente, eles vão tentar impedir esse tipo de coisa. Mas não é para impedir, é para ter o monopólio desse recurso. Por quê? Existem grupos que querem ter o monopólio dos recursos naturais, tá? Porque os recursos naturais são o quê? Finitos. Eles têm um limite, eles têm uma escassez. Eles valem muito dinheiro, tá? Como é imprescindível para muitas coisas, quem detém esse recurso tem muito poder, muito dinheiro, tá? Então isso é uma coisa muito complicada. E voltando aos Estados Unidos, a gente tem a questão, por exemplo, de reservas de xistos, né, em regiões como a da Pensilvânia. Na Pensilvânia, o Biden prometeu que vai acabar com aquilo lá e que vai pôr novamente os Estados Unidos no Acordo de Paris. Então a gente vê essas movimentações, com alegações de proteger o meio ambiente, mas que não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. Então você vê que os Estados Unidos vai se voltar para novamente aquele tipo de política que já existiu no governo Obama, tá? E a gente pode ver daqui no máximo 2 anos ou no máximo 1 ano, a gente pode ver, por exemplo, os conflitos novamente no Oriente Médio, ajuda a certos movimentos extremistas naquela região, tá? Que vai causar novamente mais problemas, porque, por exemplo, muito se fala, por exemplo, que os americanos eles gostam de uma guerra. E democrata é o que eu digo, né? Muitos bombardeios aconteceram na gestão do Obama. Tá? O Estado Islâmico ele é algo foi criado para acabar aquele Bashar al-Assad da Síria, para tentar derrubar o cara, e o grupo acabou se tornando fora de controle. Então você vê que até dando um momento na história, o Talibã, ele, se não me engano, ele foi ajudado pelo governo dos Estados Unidos, posso estar enganado, para tentar acabar com os russos, né, os soviéticos lá na guerra do Afeganistão. Os russos já invadiram o Afeganistão em dado momento nos anos 80. Você vê. Outra coisa também, o fortalecimento da China. A China sai poderosa. Dizem que é de lá que saiu o coronavírus. É de lá que, por exemplo, veio todos os exemplos de restrições que deram muito certo lá, mas deram totalmente errado nos outros países. Por que será? Hein? E vai mais além. A ideia de voto por correio aconteceu por causa da pandemia. E foi pelo voto pelo correio que deram uma situação anômala que ajudou o Joe Biden. Uma coisa levou a outra. Sim. Agora temos esse problema. O Trump vai levar para a Suprema Corte. Vamos ver o que vai dar. Torcemos pelo Donald Trump, mas agora a gente tem que trabalhar com o que está se desenhando. E a gente tem que antecipar o problema. Porque muitas pessoas ficaram com análise de torcida. Claro, eu estava torcendo, eu estou torcendo para que Donald Trump continue no cargo.
Mas eu já esperava que algo semelhante poderia ter acontecido no que tange a uma fraude. E eu vi poucos canais que tentaram enxergar essa coisa aí, ó, vai acontecer alguma coisa em relação a isso. Que era possível. Era muito possível. Qual que foi o trabalho da mídia? Não, colocar que o Biden era favorito, 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 favorito. Como aconteceu em 2016 com a Hillary. Porém, com a situação se desenhando, porque a mídia ela vai criando uma narrativa. E a mídia odeia a internet. Porque a internet desmente muitas narrativas da mídia. Mas foi colocado, não, vote em correio, fique em casa, graças ao Pandeminions, né? Então foi criando-se essa situação para que as pessoas votassem pelo correio. E onde foi mais fácil cooptar os votos e favorecer o candidato democrata. Existem vários vídeos, tem pessoas que negam, mas a mídia está falando não sei o quê. Mas você está vendo os vídeos. É aquela coisa, tem pessoas que não querem enxergar a realidade. As pessoas enxergam o que elas querem enxergar. Fato. As pessoas que gostam do candidato democrata, que são a favor, por exemplo, até das sanções econômicas que ele quer colocar no Brasil, elas, não, mas a mídia está falando, está falado. O Donald Trump está mentindo, segundo elas. Mas temos que ver que essas pessoas estão completamente cegas. Mas existem aquelas pessoas que estavam negando a realidade e colocando um favoritismo cego ao Trump, achando que tudo ia ser um céu de brigadeiro. E não se anteciparam. Eu vejo que muito youtuber grande não esperava por esse revés. Estava já dizendo, não, Trump ganha, tranquilo, sem mamão com açúcar. Claro que a gente não pode ser pessimista. Mas a gente não pode ser otimista demais e cantar vitória antes do tempo. E agora é uma situação que a gente tem que voltar para nós. Porque a merda já foi feita e merda não volta para a bunda. Né? Não tem como descargar. A merda já foi realizada. O que agora tem que acontecer? O governo Bolsonaro tem que agir de uma maneira que não prejudique os brasileiros no sentido de não sofrer retaliações. E confiar no presidente Bolsonaro nesse sentido, que ele vai agir de acordo que as coisas sejam feitas da maneira mais correta possível, nesse sentido de diplomacia. Porque temos que ter vamos ver o que? Um enfraquecimento da economia americana com as medidas desastrosas dos democratas, aumento de impostos, regulações que vão fortalecer a indústria chinesa. Fora esse discurso que vai ser hostil aos conservadores, a políticos conservadores, que pode sim colocar uma situação que o Brasil agora é um risco para os progressistas. E agora a gente tem progressistas na cadeira da Casa Branca, a gente vai ter, se tudo continuar como está. Se a situação estiver se desenhando desse tipo, vamos ser o Joe Biden, não sei por quanto tempo, dada a sua condição física, mas se acontecer algo com ele, vai ser a Kamala Harris, que ao meu ver também é um risco até tão grande quanto o Biden, ou até maior. Então a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. A gente tentar não tentar um conflito desnecessário. Então a gente tem que trabalhar com essa hipótese. Outra coisa também, a China vai ser o que? Vai se beneficiar e ser um grande poder econômico. E o que vai acontecer? Porque, por exemplo, com as exportações brasileiras, por exemplo, temos um país que agora vai estar na mão de um democrata. Então a gente tem que buscar os nossos interesses. Eu sei que muita gente gostou porque o dólar caiu, mas a gente tem que trabalhar em algumas possibilidades. Dólar baixo, dólar alto, por si só não quer dizer nada. A gente pode estar com o dólar mais baixo, estar com a economia em frangalhos, e vice-versa. Porque muitas pessoas elas pensam assim muito no agora. O dólar está baixo, vai baixar, mas até quando? E se tiver alguma medida de
entre aspas, hostil ao nosso país e esse dólar volte a disparar. E até então o dólar estava alto, dadas essas tensões da China, do corona, essa guerra comercial entre Estados Unidos e China. Agora, essa disputa comercial ela vai continuar ou vai parar? O Biden, eu acredito que ele pouco se importe em relação a isso e a China comece a dominar. A gente tem que ter outros problemas também. Então, voltando à política local, que muitas pessoas se esqueceram da política municipal porque ficamos muito atentos à questão, por exemplo, das eleições norte-americanas, que tanto que já neste mesmo vídeo eu dediquei boa parte dele para falar desse assunto, mas a gente tem agora se desenhando no cenário do dia 15 de novembro que o Centrão ele pode sim se fortalecer. É muita ilusão achar que a gente vai fazer muitos prefeitos e vereadores conservadores. Por quê? Porque nesse meio tempo a gente não buscou ocupar espaços. Tá? E quando houve uma tentativa de ocupar espaços, muitos foram censurados. Ou não têm uma capacidade de tentar agir de conforme tem que agir. Então, nesse sentido, a gente tem que se voltar agora, nos próximos 9 dias, a tentar fazer alguma campanha para eleger o maior número de vereadores e prefeitos possíveis de direita. Tá? Ah, mas o meu candidato a prefeito não tem chance. Pare de se basear em mídia, em pesquisa de mídia tradicional. Esqueça esse tipo de informação agora. Ainda mais se sua cidade tem a possibilidade de segundo turno. Vote no segundo turno, no primeiro turno, com as suas convicções. Se houver segundo turno, você já usa o voto pragmático. Eu vejo, por exemplo, a situação do Rio de Janeiro, tá? Que existe pessoas que estão apoiando o Crivella. Porém, tem pessoas que estão apoiando o Luiz Lima. Ambos os nomes têm algumas controvérsias. Eu não sei. Fica a critério de quem mora no Rio de Janeiro. Não vou falar sobre a política do Rio de Janeiro, o que eu não entendo, mas existem pessoas que estão apoiando o Crivella, existem pessoas que estão apoiando o Luiz Lima. A situação de São Paulo é um pouco mais complicada, dado que o mais à direita ali é o Levi Fidelix. Tá? Mas Levi Fidelix, você sabe que não é bem de direita. Tá? Votar no Russomano é um voto pragmático, apesar que eu acho que ele não é isso tudo, mas é um voto que, por exemplo, evitaria um espaço maior do Guilherme Boulos, por exemplo. Por que eu falo isso? A política local, essas eleições municipais é um termômetro das eleições majoritárias. Prestem atenção nisso, porque a base feita com prefeitos e governadores vai ajudar a eleger deputados e senadores daqui a 2 anos. Tá? Muitos desses deputados e senadores, por exemplo, que atrasam o nosso país de alguma forma, eles tiveram apoio de prefeitos e vereadores de regiões, de várias regiões do Brasil, regiões pequenas, de currais eleitorais em várias partes do Brasil, que as pessoas elas acabam negligenciando. Tá? Elas negligenciam, e eu sei que em muitas partes do Brasil isso é muito, muito complicado. Houve uma moça, eu esqueci o nome dela, acho que é Renata Barros, alguma coisa assim, que ela acabou perdendo a vida no município de Magé, porque mexeu com gente poderosa. Já é complicado. Eu mesmo já tenho meus embates aqui com políticos locais. Eu já falei dos candidatos daqui. Inclusive eu fiz uma publicação no meu Facebook criticando um dos candidatos a prefeito. Uma moça que eu não sei se tem parentesco com ele, já marcou ele para ele ver.
porque eu falei dele. E eu falei, pode marcar, eu quero que veja. Então você vê, quando a gente consegue incomodar é porque às vezes a coisa está indo pelo caminho certo. A coisa está indo pelo caminho certo. Então, vamos levantar os cacos, confiar que, pelo menos no Brasil, a gente vai tentar evitar dois grandes maus, que é a esquerda voltando. Aí, meu amigo, aí a coisa fedeu de vez. Porque já vamos ter lá nos Estados Unidos esse desenhando, tá? Quando eu falo isso, gente, não é porque eu estou a favor do Biden. Muitas pessoas podem entender errado o que eu estou falando, ou já achar que eu estou entregando os pontos. Mas é porque eu estou observando pelo cenário que vem se desenhando. Eu quero que o Trump se reeleja, consiga pelo menos recorrer na Suprema Corte e conseguir estar lá. Mas com o Biden lá as coisas já vão piorar muito, no sentido que a censura vai aumentar. A censura vai aumentar e não vai ter um presidente que vai falar contra essa censura. Não vai ter meio de ação. Aí, meu amigo, a situação que já era ruim pra gente vai piorar. Vai piorar. E a gente não quer o quê? Períodos de curtos de conservadores no poder e intercalado com grandes períodos com socialistas no poder. E vai acontecer isso. A gente não vai ter. Quando a gente chega no poder, as coisas dão errado, volta à esquerda, a esquerda fica um longo tempo governando, e quando ela governa, ela começa a fazer cagada, que é natural deles fazerem cagadas. A gente consegue um pouco de espaço, volta e vira um ciclo. Então, isso não pode acontecer. A gente tem que acabar com esse ciclo vicioso e permanecer. Tá? E permanecer. Porque vai, principalmente no Brasil, as eleições municipais são um termômetro das eleições majoritárias. Então preste atenção na sua cidade. Veja quem é o candidato mais à direita. Veja quem que dá para votar. Tem cidades pequenas que tem muitos candidatos. Agora tem cidades que só tem apenas 2 candidatos. Tente evitar o máximo possível de que coloquem vereadores de esquerda, tá? Porque existem leis municipais que são progressistas e existem muitas leis que principalmente elas são implantadas em pelo menos 3 municípios principais, 3 ou 4: São Paulo, Rio, Curitiba e Porto Alegre. Porto Alegre existe o risco real da Manuela Dávila conseguir ser prefeita. Então, se ela tiver com vereadores de esquerda, ela consegue implementar leis que outros prefeitos vão querer copiar. E se forem de esquerda, é certeza. A gente tem em Curitiba também, São Paulo e Rio, por exemplo, aquela lei do canudinho, esse tipo de coisa. Então prestem atenção nesse tipo de situação, principalmente nas grandes cidades. Sei que existem cidades que tem, por exemplo, um candidato, acho que de Belo Horizonte, tem um candidato conservador do PRTB. Tá? Então vejam na sua cidade, faça algo. Eu não sei indicar em outros municípios, mas veja. E se a sua cidade vai ter segundo turno, possibilidade de segundo turno, votem de acordo com a sua convicção, esqueça a pesquisa eleitoral. Em cidade que só tem primeiro turno, você pode tentar aliar a sua convicção com pragmatismo, mas em cidade que pode ter segundo turno, tente ajudar, esqueça o voto pragmático nesse momento. Por que eu falo isso? Para governador, existiu governadores, até o próprio traidor do Witzel, ele foi um azarão, porque nas pesquisas ele estava lá atrás. E aí? Quem se baseou em pesquisa e deixou de votar nele? Ele poderia ter muito mais força, apesar que, graças a Deus, dos males o menor, ele caiu. Mas, por exemplo, muitos deixaram de conseguir se eleger, muitos candidatos bons, porque se basearam em pesquisas tendenciosas. Então, olha aí onde a gente está chegando, tá? Muito cuidado. Eu vi, por exemplo, muita gente se pautando pela mídia. Muita gente de direita se pautado assim pela mídia ainda, tá? Até essa questão dessa Mariana Ferrer foi uma questão aí do Intercept, que colocou um termo que não existiu no processo.
Como eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas depois eu vi que foi um byte, né? Foi um bytezinho do The Intercept que colocou uma coisa e todo mundo abraçou. A gente vê que o brasileiro em si, mesmo sabendo o quanto nossa mídia é podre, como que ela age com o quarto poder, está agindo agora junto com a mídia americana. Então você sabe que ainda estamos reféns dessa gente. E essa gente quer nos calar. Tem uma coisa interligada à outra. Então faremos o possível aqui no Brasil e tentar ver o que dá para fazer. E não se animar muito com, por exemplo, porque o dólar vai cair. Vai cair até quando? Que diferença isso vai fazer agora nesse dado momento? Claro que dólar alto é péssimo. Mas vai baixar até quando? E até quando vai ser significativo para você? Porque você vai poder comprar um eletrônico agora? E aí? E a tua liberdade vale quanto, né? Porque eu vou comprar um PlayStation 5 ou o Xbox Series X por um preço mais barato, mas você vai ser censurado. Você vai ser perseguido na internet. Existe até um caso de cancelamento que depois eu vou olhar com mais cuidado. Mas vai ser colocado agendas negativas que vão ajudar a destruir a sociedade que você acredita. Mas você vai comprar o seu videogame mais barato. Então, olha lá, tenha senso de proporção. Então, galera, o vídeo é esse. Quando eu upar no YouTube, eu vou baixar esse vídeo novamente para colocar nas minhas redes sociais de podcasts. Eu tenho podcast da plataforma Anchor e quem tiver o Spotify poderá me acompanhar, tá? Quem me acompanha no YouTube, eu gostaria que também me escutasse nos podcasts, né? Vamos tentar ocupar espaço, vamos tentar atingir mais público, não ficar aqui só no YouTube. E se as coisas piorarem aqui, que podem piorarem, tá? A gente tem um salvo-conduto de estar em outras plataformas, tá? Então eu sei que é complicado, mas as pessoas gostam muito de podcasts. Esse vídeo eu preferi fazer gravado, porque muitas pessoas elas não gostam, por exemplo, de ver eu jogando, mesmo se for para me escutar. Então, como o assunto eu achei que era uma complexidade maior, eu preferi fazer gravado mesmo sendo longo. Então, eu agradeço que você ficou até aqui, tá? Deixe o seu like, por favor. Eu sei que eu não sou o melhor analista de nada, que não sei muita coisa, mas eu tento, pelo menos um pouco que eu entendo, que eu sei, tentar aqui nortear alguma coisa para você, tá bom? Muito obrigado e até mais.